pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca Oliveira, eu sou editora da revista Coringa e hoje eu vou conversar com a Maíra Bittencourt. Ela é jornalista, professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe e diretora-geral da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Olá, Maíra, muito obrigada por aceitar o convite da Coringa. Então, assim, de início, como que você vê as mudanças do consumo de informação por parte do público a partir dessa chegada do digital? E principalmente das redes sociais. Primeiro, uma alegria estar conversando com vocês. Esse movimento que a gente vê é um movimento natural da comunicação ao longo das gerações e do desenvolvimento tecnológico. Então, o que a gente tem hoje é uma forma facilitada de acesso à internet e aos conteúdos que estão disponíveis principalmente nos dispositivos móveis. Então, a gente tem uma formação de uma geração nova que já começa com acesso desde muito cedo, desde a primeira infância, aos dispositivos móveis e a velocidade da informação e a disponibilidade da informação no modelo mobile. E isso faz com que a gente precise repensar não só a comunicação e a produção da comunicação profissional, mas também as próprias relações entre as pessoas, que sofrem, claro, alterações à medida que os anos passam, que as tecnologias surgem e que os modos de relacionamento com a tecnologia, com a comunicação e com a sociedade vão se transformando também. Então, o grande desafio desse tempo é a gente perceber que a gente vive nessa era interconectada, nesse mundo híbrido, que ele é quase a extensão do nosso corpo a partir dos dispositivos que nos acompanham desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E aí, compreendendo essa realidade, atuar enquanto comunicadores na produção e na distribuição de conteúdos que conversem, que dialoguem com essa forma de acesso e também na nossa postura enquanto sociedade, na compreensão de que isso é necessário tanto para que a gente consiga sobreviver neste lugar, mas que isso também é preciso uma regulação. Então, uma regulação de acordo com a faixa etária da vida, de acordo com os momentos que a gente vivencia, de acordo com os ambientes e o que aquilo pode trazer de benefício e de malefício em cada uma das situações da nossa vida cotidiana. É muito interessante você falar, porque nesse cenário é um desafio o jornalismo profissional se manter relevante, né? A gente tem hoje a comunidade participando da construção de conhecimento por meio do acesso facilitado à publicação e ao diálogo com toda a sociedade. De toda forma, o que a gente percebe é que a comunicação profissional ela não perde o espaço nesse ambiente conectado. Porque naquele momento que a gente quer confirmar se um fato realmente aconteceu, a gente vai procurar justamente na comunicação profissional. Então, o que a gente precisa fazer é reforçar a relevância da comunicação profissional enquanto fonte segura de informação e, para isso, claro, é necessário qualificar cada vez mais o jornalismo profissional e os veículos para que a gente consiga continuar sendo essa fonte segura de informação para a sociedade. Nossa, assim, é muito legal você falar isso, porque você também pesquisa o sistema de compartilhamento de fake news, né? Que é um desafio também para o nosso trabalho como jornalista. E não dá para falar de fake news sem falar sobre desinformação também. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse conceito e especificamente desinformação social. As fake news elas não são novas na sociedade, elas existem há muitos anos. A questão é que agora elas ganham uma velocidade, uma proporção maior, devido à formatação da comunicação como ela é hoje, nas redes sociais, na internet, e nesse acesso facilitado da população. Então, quando a gente tinha somente jornais impressos, já existia fake news. Só que elas eram distribuídas numa velocidade um pouco menor e numa quantidade um pouco menor. Então, hoje a gente consegue ter uma distribuição mais capilarizada e uma alta velocidade de acordo com os mecanismos que a gente tem de comunicação nesse momento. Dito isso, é importante a gente salientar que, ao longo das décadas, a comunicação profissional sempre foi o contraponto à desinformação, às fake news. E é importante que, nesse momento que a gente vive hoje, a comunicação profissional ela continue sendo esse contraponto. E para isso, para além da comunicação privada, é necessário a gente trabalhar no fortalecimento da comunicação pública e da comunicação educativa, ligada aos meios públicos, porque eles não têm um compromisso editorial
com alguma linha específica, e sim estão ali para servir a sociedade. Então, eu acredito, enquanto pesquisadora e também enquanto profissional que trabalha com comunicação pública, que o fortalecimento da comunicação pública é um dos caminhos para que a gente consiga combater a desinformação na sociedade nesse momento de velocidade aumentada da distribuição e da comunicação. Eu vejo, assim, várias ferramentas de combate à desinformação que você falou. Qual que é a importância de uma regulação desse ambiente que a gente vive, assim, do digital e também entrando em conversa com a comunicação pública? A regulação, ela vem para fazer valer as leis existentes no próprio país. Então, aquilo que já foi discutido ao longo de muitos anos e que o país entende que seja proibido, que seja algo que é crime, é importante que isso também seja transferido para o ambiente digital. Quando a gente fala de regulamentação e regulação das mídias digitais, das redes sociais, às vezes se confunde com o processo de censura, que nada tem a ver. O processo de regulamentação, ele está ali para fazer valer as leis do próprio país também para aquele ambiente, para aplicar aquele ambiente, prevendo sanções e prevendo punições para quem descumpre a própria legislação do país. Então, o que a gente precisa é que a gente tenha um ambiente seguro, não só seguro em informações, mas seguro também em outros requisitos que compõem a nossa sociedade. Então, que a gente não tenha ali apologia a crime, a drogas, a processos ilícitos. Então, a regulamentação desse ambiente vem para isso. Para além dessas questões legais, regulamentar o ambiente de comunicação, seja ele nas mídias digitais, seja ele num ambiente novo, como a TV 3.0, nos traz o benefício e a garantia daquilo que foi conquistado ao longo dos anos pela comunicação e pela sociedade. Como isso? A gente tem na radiodifusão algumas conquistas ao longo dos anos. Quais são essas conquistas? A obrigatoriedade do jornalismo dentro dos canais de comunicação, a obrigatoriedade de conteúdos regionais. Então, quando a gente regulamenta, a gente traz essas necessidades. Então, alguém que quer trabalhar com comunicação precisa também trabalhar com jornalismo, precisa entregar à sociedade o jornalismo para além do entretenimento. E isso é benéfico para a sociedade. Então, a regulamentação ela vem para beneficiar e para garantir a segurança da própria sociedade. Paralelo a isso, como que os movimentos sociais, como o netativismo, trabalham junto para também combater a desinformação? Então, a gente tem um conjunto de comunidades organizadas que hoje fazem frente a determinadas discussões sociais. Esse movimento ele também não é novo na sociedade. A gente, lá no passado, na época da TV, na época do rádio, a gente tinha muito a figura dos formadores de opinião, como os líderes de opinião das comunidades. Então, os movimentos, eles existiam de forma mais analógica, mas também sendo sempre esses mediadores do debate social. Na conjuntura atual, que a gente discute muito dos temas, não mais na mesa do bar, na sala de aula ou em outros ambientes fisicamente, a gente passa a discutir as questões sociais dentro da internet, os movimentos de netativismo, eles cumprem esse papel de mediadores do debate social, então levantando questões e participando da formação da opinião pública, claro, de um segmento que se dispõe a estar ali consumindo e também debatendo aquele tipo de informação. Então, toda forma de debate, ela é parte da construção da democracia. Então, é importante que também a gente entenda isso como algo necessário para a construção das convergências e divergências que fazem parte da própria democracia do país. Ótimo, assim, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o Príncipe Digital e explicasse um pouco desse fenômeno. O Príncipe Digital é um conceito teórico que eu defendi na minha tese de doutorado e depois publiquei também em livro, e ele traz um pouco do retrato dessa sociedade, então, que a gente tem com essas múltiplas dificuldades e facilidades também, com essa multiplicidade de olhares e participações nesse ambiente online. Então, o Príncipe Digital, ele vem para dizer que hoje a gente não tem um único direcionamento de quem comanda o debate social e que conduz a sociedade, mas sim uma multiplicidade de atores que permeiam esse ambiente e que conduzem o debate social e a mobilização social. Seja essa mobilização no ambiente virtual ou no ambiente físico. Então, esse transbordar e influenciar as decisões políticas, as decisões econômicas, passa também por questões estruturadas nas próprias redes. Os líderes de opinião, que hoje são compostos principalmente de
influenciadores, criadores de conteúdo, os próprios jornalistas profissionais, aqueles que mediam o debate social no ambiente digital, eles são parte dessa construção, junto com os próprios poderes políticos e econômicos e junto com a sociedade que discute nesse ambiente online e que faz essa formação da opinião pública que depois transborda para ações a partir dessas multiplicidades. Então o conceito ele vem para tentar compreender o momento que vivemos, compreender a tecnologia e esses fatores que influenciam nas estruturas de poder e nas estruturas econômicas do país. E nesses mais de 10 anos de pesquisa, né, eu queria saber quais são os próximos apontamentos, quais são os mais estudos que a gente pode avançar na área. A gente tem grandes desafios. Hoje o desafio de pensar a TV 3.0 e as entregas sociais disponíveis e possíveis, tanto em políticas públicas quanto em ações de serviço à sociedade, eu creio que seja o maior desafio da pesquisa no âmbito da radiodifusão. Então, hoje a TV 3.0, ela predomina esse debate de pesquisa na radiodifusão. Agora, quando a gente olha para a comunicação como um todo, a gente tem múltiplos desafios, né? De pensar em inteligência artificial, a aplicação prática da inteligência artificial na produção de conteúdo, na distribuição de conteúdo, no combate à desinformação. A gente tem um amplo campo ligado às questões tecnológicas, né, de consumo e acesso da sociedade às informações e à tecnologia. Então, são muitos os desafios, tanto pela nossa conjuntura social, hoje muito polarizada em termos de política, de religião, de entendimento da sociedade como um todo, quanto também ligado aos aspectos tecnológicos, que trazem aí esse desafio de entender a sociedade como ela é hoje e estudar essa multiplicidade de atores, processos e tecnologias. Muito obrigada, Maíra. Foi ótimo, foi perfeito. Deu certo.